Estamos gravando, então, vamos iniciar nossa aula, estamos no horário, e eu gostaria Então, nós temos aqui, parece que deu problema de novo aí na imagem, né? Eu estava com a imagem caiu. Bom, vamos lá, paciência, né? O que acontece? Nós, então, hoje vamos iniciar a nossa primeira aula de geometria. Eu já queria fazer uma observação, porque em função de alguns compromissos que eu vou ter aí ao longo do período, vocês vão ter uma alteração, mas isso aqui já estou passando para vocês, né? Na próxima aula da semana que vem, a semana do dia 2 de maio até o dia 6 de maio, vocês vão ter duas aulas comigo, né? Então, na verdade, deixa eu só confirmar aqui. Então, a aula que vocês teriam com a Ariel, vocês vão ter comigo, então vocês vão ter duas aulas comigo. A aula de 18h55 e aí tem um intervalo, depois vocês têm a outra aula comigo. Isso vai acontecer nessa semana do dia 2 de maio ao dia 4 de maio, e depois, posteriormente, também no dia 16 de maio, 20 de maio. Mas eu vou avisando a vocês aos poucos, tá? E depois vai ter a recomposição, né? Aí a Ariel, ela entra no meu lugar. Mas a matéria vai ser a minha, tá? Então, da mesma forma, quando eu der essas duas aulas, eu vou dar só a geometria. E quando for a Ariel, ela vai dar só a parte dela. Então, lembrando, na próxima semana, vocês vão ter duas aulas da frente 3, que é a aula de geometria. Então, vamos lá. Começando, então. Eu começo aqui apresentando para vocês um problema do Enem 2018, tá? E esse problema, ele fala de um quebra-cabeça, que consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos, isósceles, como ilustra a figura. E depois vem todo o problema, falando que como confeccionou, o triângulo, retângulo, isósceles, de catetos 2 centímetros, e aí vem a questão em si. Só que, quando vocês observam essa questão, o que vocês observam? Vocês observam que tem três, além de aparecer a palavra quadrado, aparece também triângulos, retângulos e isósceles. Então, a gente começa a perceber que, para eu trabalhar com as questões de geometria, e quaisquer questões que venham aí de matemática, existe um vocabulário, um conhecimento, um conteúdo prévio para você resolver. Então, não adianta você conhecer determinadas coisas se você não sabe o que é um triângulo, retângulo e isósceles, porque você não resolve a questão. O que essa informação acrescentou para mim? Então, antes de a gente passar a resolver esse problema, e a gente tem como objetivo, no final do primeiro processo, resolver esse problema, vamos lá ver como se classificam os triângulos, né? Então, quanto aos lados, quer dizer, de acordo com como são os lados, a gente tem o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os lados dele são diferentes, né? Então, os lados todos diferentes. Então, o triângulo escaleno se caracteriza por ter os lados todos diferentes. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Certo? E aí, aqui embaixo, e por que eu botei embaixo? Eu botei o triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais. Né? Palavra, tanto o prefixo iso, né, quanto equi, são de origens diferentes, eles querem dizer igual. Só que o isósceles tem dois lados iguais, o equilátero tem três. Agora, veja bem, o equilátero tem 3. Se ele tem 3, ele tem 2. Então, ele também é isósceles. Né? O triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque o triângulo isósceles tem dois lados iguais, e o equilátero tem 3. Então, quem tem 3 tem 2. E outra expressão usada para falar do triângulo equilátero é a expressão regular. Todas as vezes que vocês estiverem utilizando o termo regular, vocês estão dizendo iguais. Então, o triângulo regular é aquele que tem os lados todos iguais, é o triângulo equilátero. Qualquer figura que eu tiver a expressão regular, quer dizer iguais. O isósceles, além de tudo, ele tem esse ângulo, se esse lado é igual a esse, em matemática,
a gente usa essa simbologia, né? Ó, eu coloquei aqui, ó, um tracinho aqui, um tracinho aqui. O que quer dizer esse um tracinho que eu coloquei ali? Quer dizer que esses dois são iguais. Nesse de baixo, que é a base, eu botei 2 para dizer que é diferente dos outros. Então, é uma simbologia usada na matemática. Aqui eu usaria um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos, para dizer que cada um tem uma medida diferente do outro. Isso é uma notação muito comum, você vai encontrar isso nos livros, nas questões aí de matemática. Então, o triângulo equilátero teria todos os lados iguais. E, consequentemente, todos os ângulos iguais. Né? Tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. O isósceles, não. O isósceles, ele vai ter... quando eu falo isósceles puro, né? O isósceles que é só isósceles, ele só tem os dois lados iguais e o outro é diferente. Então, o triângulo isósceles puro, ele tem dois ângulos iguais, que são os ângulos da base. E aquele outro ângulo lá, ele é diferente. Então, esse ângulo aqui é diferente dos outros dois, certo? Então, isso é uma primeira classificação que a gente tem que conhecer. Escaleno, isósceles e equilátero. O triângulo equilátero, ele é um caso particular de isósceles. É aquela mesma história, né? Por exemplo, nós somos seres humanos, nós somos humanos, mas nós somos seres vivos, né? Então, nós fazemos parte do grupo dos seres vivos, né? Nós somos primatas. Então, assim, nós temos ali, se a gente for olhar os grupos, mamíferos, nós somos mamíferos. Então, o fato de eu ser humano, eu não deixo de ser mamífero, porque tem algumas características dos mamíferos que eu tenho. Então, é como a gente tivesse aquele... Lá na biologia, você tem a classificação, né? De reino, filo, classe, ordem, espécie. É a mesma ideia, só que aqui a gente está trabalhando na matemática. Então, você tem lá essa classificação global, e dentro de uma classificação global, você tem uma classificação particular, que é o equilátero. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Está perfeito aí? Tranquilo, Samuel? Samuel está aí? Samuel? Tranquilo, professor. Beleza. Então tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa falar, eu estou falando de ângulo, né? A gente falou de ângulo, e os ângulos têm medidas. E, normalmente, essas medidas que a gente vai usar são dadas em graus, né? Isso é uma invenção, tá? Uma invenção. Assim como tem o metro, que é uma invenção, né? Você estabeleceu uma regra, existe o palmo, existe pé, existe jarda, tudo são unidades de medida para distâncias, né? Comprimentos. Você tem medida de área, metro quadrado, are, hectare, tudo isso são invenções que são feitas para poder facilitar a comunicação e a comparação. Então, nesse caso dos ângulos, quando você pega uma circunferência inteira, completa, a gente vai ter o ângulo de 360 graus, né? Uma volta inteira. Então, se uma volta inteira, né? Se uma volta inteira, né? Se eu der uma volta inteira, saindo daqui, de uma volta inteira, esse ângulo aqui é o ângulo de 360 graus. Agora, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, né? Porque se eu pegar 360 e dividir em 4 pedaços, cada pedaço vai virar 90, né? 360 por 4 dá 90. Então, esse ângulo aqui, chamado de ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Assim como esse ângulo aqui, que é metade da volta, é o ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, mudei minha vida totalmente, a minha vida virou 360 graus. Se sua vida virou 360 graus, você voltou para o mesmo lugar. Porque o 360 graus você vai e volta para o mesmo lugar. Se você quer dar sair de uma ponta para outra, é o 180, né? 180 eu saio de uma ponta para outra. O 360 eu vou e volto para o mesmo lugar. Então, se quiser dar uma reviravolta na sua vida, a reviravolta será de 180 graus. Bom, pois bem, então, esses aí são ângulos que têm nomes próprios, né, apelidos. O 180 graus é chamado de ângulo raso e o 90 graus é chamado de ângulo reto. E a gente tem aquela classificação mais genérica, né, que é a do ângulo agudo,
que é o menor que 90 graus. E temos aqui o ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus. Né? Preciso conhecer isso? Precisa, isso é alfabeto, né? O alfabeto da matemática. Com esses termos, alguém falar no ângulo obtuso, você sabe. Obtuso, né? O B aqui lembra de aberto, né? Uma coisa aberta, obtuso, aberto. Né? O agudo, ele é fechado. Né? Até na hora de você falar agudo, né? Você faz um biquinho agudo, então um ângulo fechado, pequenininho. Né? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque isso é uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Vamos lá. Aqui nós temos um transferidor. Tá vendo? Nós temos um transferidor. O que é o transferidor? Transferidor é o aparelho que a gente usa para medir o ângulo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui o ângulo, cada pedacinho desse aqui vale 1 grau, ó, né? Cada pedacinho pequeno. Aí, se eu for aqui, vou aumentando, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, que é um ângulo muito, muito utilizado, né? O de 45 graus. 44 tem um ângulo 45, muito utilizado. E aí eu tenho também o ângulo de 90 graus, muito utilizado, que é o ângulo reto. Temos aqui o ângulo de... Vai aumentando, né? Ó, 157 até o ângulo de 180 graus, né? Ó, 180 graus. Aí, esse ângulo de 180 graus. E eu posso ir aumentando esse ângulo. Chegar aqui no 270 graus, tá vendo? Ó, 270 graus. E se eu der a volta completa, eu chego no ângulo de 360 graus. Certo? Se eu chegar aqui, eu completo e volta ao início, né? Por isso que sumiu. Que aí eu começo tudo de novo, zero, e posso ficar dando voltas, né, em grau, se eu quiser. Né? Então, mas cada volta que eu dê aqui, eu estou dando uma volta de 360 graus. E o transferidor, ele é o aparelho que a gente utiliza para medir ângulos, né? Tá? Aparelho para medir ângulos. Pois bem, continuando. Com relação, então eu já falei do triângulo escaleno, que todos os lados são diferentes, triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, e falei do triângulo equilátero, que tem 3. E falei que o equilátero, ele é um caso particular de isósceles, porque quem tem 3 tem 2. Pois bem, isso foi com relação a lado. Com relação a ângulo, a gente tem 3 tipos. O acutângulo é o triângulo que só tem somente ângulos agudos, menores que 90 graus. Então, ele tem somente ângulos agudos. O obtusângulo tem um ângulo obtuso. Pergunta, pessoal. Eu poderia ter 2 ângulos obtusos no triângulo? Poderia ter. Me responda no chat ou no microfone. Eu poderia ter 2 ângulos obtusos no triângulo? Que aqui eu mostrei que tem um ângulo obtuso. Se eu tiver 2, ele continua sendo obtusângulo? Não. Eu acho... Não, por quê, Helena? Fala, Helena. Ai, meu Deus. Você falou é porque o obtuso é essa questão de ser mais aberto, né? Isso. E por que não dá para ter 2 ângulos obtusos num triângulo? Porque os lados são diferentes. Não, ele está falando de ângulo, né? De ângulo. Como é que você vai... Como que eu faria um triângulo com 2 ângulos obtusos? Estaria aqui, ó. Eu fiz um ângulo obtuso aqui, ó. Aí eu tenho que fazer outro. Cadê o triângulo? Não é mais triângulo. Não tem triângulo. Como é que eu vou fazer o triângulo? Ah, professor, vem para cá, ó.
Não, mas aí você está fazendo embaixo, aí não é em cima. Então, não dá para ter um triângulo com dois ângulos obtusos, né? Não dá. Então, ou ele é acutângulo porque tem todos os ângulos agudos, ou ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo obtuso. Um e somente um. Se tiver dois, não existe triângulo. Então, não tem jeito de ter aí. De qualquer forma, obrigado aí, Helena, o pessoal que respondeu, né? Não dá para ter. E o retângulo? Aí, professor, Oi, diga. é um ângulo obtuso e os demais seriam agudos? Sim, porque não tem jeito de ter outro obtuso. Não tem jeito. É. Porque todos os outros são menores que 90. Ó. Então, se eu tenho um obtuso, obrigatoriamente os outros têm que ser agudos. Certo, Sabrina? Certo, obrigada. Bom, agora, pode ser que eu tenha um ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. E também, se eu tiver um ângulo reto, eu só vou ter um. Não dá para ter dois ângulos retos, né? Se eu botar dois ângulos retos aqui, eu não consigo desenhar um triângulo. Então, não dá, não cruza, né? Então, se o triângulo tiver um, e aqui é um, e somente um. Um e somente um. Não dá para ter mais que isso. Ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele vai ter um ângulo reto e os outros dois agudos. Não dá para ter um triângulo retângulo com ângulo obtuso, aí não faz sentido. Né? Então, o triângulo retângulo ele é um caso que está no meio dos dois. Né? Ele é 90 graus e os outros dois são agudos. Então, esse aqui é agudo, obrigatoriamente, esse aqui é agudo. Né? Então, a gente teria a classificação com relação a ângulo dessa maneira. Então, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer essa nomenclatura. Porque se eu não conhecer essa nomenclatura, se aparecer num texto da prova, como é que eu vou responder se eu não sei o que é? Né? Então, a gente precisa ir. E o triângulo retângulo, ele vai ser o triângulo que vocês vão ter que se apaixonar por ele, porque ele é extremamente explorado nas provas do Enem. Ele é destruído na prova do Enem, porque cai questão de tudo é quanto. E não é só uma, é uma, duas, três. Ele entra em tudo é quanto é tipo de questão. Então, se vocês pegarem a prova do Enem, vocês podem ter certeza. Se vocês souberem dominar, que é o que a gente vai trabalhar aqui, triângulo, retângulo, você já tem garantido uma boa parte de questões de geometria. Porque muitas das questões de geometria, mesmo que não sejam só da geometria plana, vai usar o triângulo retângulo. Tá? Então, é esse que é o ponto. Ok, Carlos. Vamos lá. Perguntas até aí. Alguma pergunta? Eu não entendi essa última parte, professor. Não, a última parte eu falei que nós vamos explorar o triângulo retângulo futuramente. Por enquanto, a gente está conhecendo apenas quem é ele. E nós vamos ver um monte de coisas a respeito dele e estou dizendo que ele vai ser... vocês vão ter que dominar tudo para poder ter segurança de fazer uma série de questões na prova do Enem. O triângulo retângulo é esse que só tem um ângulo reto. Ok? Ah, ok, entendi. Bom, Juliana, tá tudo certo para você? Tudo certo, Juliana? Beleza. Ágata. Ágata. Aline. Tudo Até aí, certo, Aline. professor. Aline, tá aí. Williams. Tá aqui. Williams. Williams. Beleza. Tudo tranquilo, Williams? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos continuando. Agora eu quero que vocês me respondam no chat. Qual frase está correta? Ou se as duas estão corretas, ou se está tudo errado, me respondam aí. Só escrever um ou um e dois, qual está correta? Vamos lá, quero ver no chat aí. Vamos lá, estou vendo lá, estão respondendo. Podem responder. Podem continuar respondendo. Pessoal, então, pelo que eu vi aí, pelo menos quem respondeu, a maioria respondeu a questão 2. E
a maioria de vocês, praticamente teve 2 pessoas até agora que responderam a questão 1 e teve uma pessoa que respondeu que as 2 estão corretas. O que eu falei para vocês? Falei e fiquei repetindo várias vezes. Então, tem que estar claro isso para vocês. Eu falei que a gente tem o triângulo isósceles, que é o triângulo que tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Esse é o triângulo isósceles. E falei que nós temos um caso particular de triângulo isósceles, um caso particular de triângulo isósceles, que é o triângulo equilátero. Por que o triângulo equilátero é um caso particular de isósceles? Porque ele tem todos os lados iguais. E que quem tem 3 lados iguais tem 2. Então, a resposta correta é: todo triângulo equilátero é isósceles. Por quê? Porque ele é um caso particular do isósceles. Agora, todo isósceles é equilátero? Claro que não. Esse isósceles aqui não é equilátero. Por quê? Porque ele só tem 2. Então, o que se tiver só 2, ele é só isósceles. Ele não cai no equilátero. Então, ele não é o caso particular. Então, o triângulo isósceles, ele é um grupo maior, e dentro desse grupo maior tem um caso específico, que é o triângulo equilátero. Então, isso é uma informação importante. Ellen, está claro isso para você que eu falei agora, Ellen? Helena já disse que entendeu. Ellen e Carla, está claro para vocês? Sim. Beleza. Carla também? Beleza. Então tá. Então cuidado com isso, tá? Porque isso pode ser manipulado na prova de alguma maneira, né? E às vezes você cai numa questão, por exemplo, lá que você resolveu, a questão falava que o triângulo era isósceles, por exemplo. Aí você resolve a questão e descobre que ele era equilátero. Nossa, será que eu errei? Não, porque o equilátero ele é isósceles. Ele é um caso particular. Então, se a questão falava de triângulo isósceles e você encontrou um equilátero, está correto. Não tem problema nenhum. Bom, outra coisa importante que a gente precisa, que a gente vai ver agora, é o ângulo entre retas paralelas. Isso vai ser muito explorado também. Veja bem, pessoal, eu tô nesse momento passando por uma série, que eu falei para vocês, de vocabulários, que nós vamos usar e vamos reforçando toda vez que ele aparecer. E a gente precisa conhecer essas coisas para poder desenvolver as questões lá na frente. Bom, outra coisa que a gente precisa reconhecer. Toda vez que você tem 2 retas paralelas, você pode traçar, tá aí, desenhei 2 retas paralelas, são essas 2 aí. Eu posso traçar uma reta transversal. Transversal é aquela que atravessa as outras. Então, essa reta que eu tracei aí, está inclinada, é a transversal. E ao desenhar a reta transversal, o que acontece aqui? Eu consigo identificar alguns ângulos que aparecem aqui. Estou marcando aí. E é sobre esses ângulos que nós vamos conversar um pouquinho mais. Tá? Ó, sobre esses ângulos que nós vamos conversar um pouquinho mais. E as cores aqui são propositais, tá? São propositais. Vamos lá conversar um pouquinho mais sobre eles. Qual o nome dessa reta que você falou, professor? Eu tenho aqui 2 retas paralelas. Sim, e a que você fez? E do meio é chamada de transversal, tá? Então, a reta transversal é aquela que atravessa. A gente fala até às vezes assim, onde que você está? Eu estou aqui nessa rua aqui, tá vendo? Tem uma transversal que passa aqui. Então, quer dizer, se eu falo que tem uma rua transversal passando na minha rua, ela está atravessando aquela rua. Transversal é que atravessa, né? Então, essa é a reta transversal. Está atravessando aquela ali. Veja que eu posso atravessar, eu poderia ter um monte de transversais aí. Eu desenhei uma, né? Desde que eu atravesse as 2, eu vou ter uma transversal. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, eu desenhei aqui, tá? As minhas... Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aí, ó, igualzinho eu fiz para vocês. Então, a reta vermelha é a transversal. A preta são as paralelas. Essa minha transversal, ela pode estar em qualquer posição.
desde que ela atravesse as duas, ela vai estar em qualquer posição. Independente disso, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Esses dois ângulos, eles são iguais. Né? Esses dois ângulos, eles são iguais. Né? E por que eles são iguais? Né? Porque, se você observar, olha só, aqui eu posso, assim, olha lá, eu estou mexendo agora nas paralelas. Veja que a medida é igual, ó, não muda. E isso faz um certo sentido, né? Porque se você... Deixa eu tirar aqui, que acabei colocando o resto. Se você observar, né, ó, se eu descer um aqui em cima do outro, né, eu posso ver que, se eu vier descendo aqui, ó, essa reta para cá, até elas se encontrarem, esse ângulo vai ficar igualzinho a esse, ó, tá vendo? Esse tem a mesma medida. Né? Da mesma forma, esse aqui também mede igual a esse aqui. Ó. Veja que se eu somar os dois aqui, independe da forma. Ó, se eu somar esses dois aqui, ó, 72 com 108 vai dar 180 graus. Lógico, eu estou vendo aqui, ó, que vai dar 180 graus. A mesma coisa aqui, ó, vai dar 180 graus. Lógico, né? É o ângulo raso aqui, ó. Então, se esse aqui mede 72, esse aqui vai medir 108. Por quê? Porque tem que dar 180 graus. Esse cara aqui é igual a esse. E o de baixo, obviamente, vai ser igual ao de baixo aqui, ó. O ângulo D é igual ao ângulo H. O ângulo E é igual ao ângulo A. E mais, ó. Observa que esses dois aqui também são iguais. São chamados de ângulos opostos pelo vértice, ó. Esse mede 108, esse mede 108. Pessoal, eu estou mostrando para vocês, eu não estou demonstrando. Tudo isso tem demonstração, matemática, uma coisa mais rigorosa. A gente, infelizmente, para determinadas coisas, a gente não vai ter tempo aqui. Aquilo que foi interessante a gente demonstrar mesmo, a gente vai demonstrar. Algumas coisas a gente vai fazer. Aqui eu estou mostrando para vocês, através desse processo dinâmico, que isso funciona. Não importa, né? Ó, eu estou mostrando aqui, ó, 108, 108, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, ó. Então, o ângulo D é igual ao ângulo B, porque eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice é um atrás do outro, né? Ó. Tá um atrás do outro. O vértice está aqui, esse pontinho aqui é vértice, então está um de um lado, outro do outro. Sempre eles vão ser iguais, sempre, ó. Tá aqui, ó. Mesmo que eu mexa na transversal, tá vendo? Ó? Olha lá. Mesmo mexendo na transversal, eles são sempre iguais. Aqui é 128, aqui é 128, aqui é 128, aqui é 128. Agora, esse aqui agora está valendo 52, esse aqui é 52. Eles são iguais. Assim como aqui também é igual. Ó. Oposto pelo vértice também. Então, se vocês observarem, todas as vezes que eu passo uma transversal cruzando retas paralelas, eu vou ter só dois tamanhos de ângulo. Só dois tamanhos. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho um ângulo medido, o que mede 52 e o que mede 128. Eu tenho 4 ângulos medidos 52 e 4 medindo 128. Não importa, né? Posso mexer as paralelas, não importa. Ó. Veja, ó, mexi de novo. Ó. Agora aqui é 69, 69, 69, 69, 111 aqui. Esses ângulos, eles têm até nomes, tá? Esse com esse aqui... Esses dois aqui do meio chamam colaterais internos, tem colaterais externos, correspondentes. Veja, eu não vou me preocupar com isso. E nem vocês deveriam se preocupar necessariamente com o nome. Na matemática tem nome, mas o mais importante não é isso. O mais importante é vocês identificarem, quando observarem uma figura que tiver paralelas e transversal, esse tipo de informação. Ah, então, professor, todas as vezes que eu tiver reta paralela, cortada por transversal, eu vou ter 2 tamanhos de ângulos, só 2 tamanhos. Né? Grupos de ângulos que vão ter medidas iguais. E eles se repetem. Então, aqui está o de 69 4 vezes e o de 111 4 vezes. Né? Ó. Então, isso sempre vai acontecer. Né? Eu vou desmarcar alguns aqui agora. Ó. Né? Ó. Eu tenho aqui, ó, 180, aqui somando, porque sempre aqui vai dar 180. Aí você pode ficar brincando de olhar quem que dá somado 180, quem são... Pode ficar brincando com isso aí. Não importa aí quem são, como eles estão. O fato é que isso sempre vai acontecer. Tá? Pessoal,
Com relação a essa questão de retas paralelas cortadas por transversal, está claro que sempre teremos somente dois tamanhos de ângulos e que a gente consegue ver quais são iguais e aqueles que somam 180? E outro detalhe, ângulos que somam 180 são chamados de ângulos suplementares, tá? Por isso que aparece aqui, ó. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Ângulos suplementares são ângulos que somam 180. É lógico que eu poderia falar só sobre eles, né? Ó, os ângulos que são, se eu observar aqui, ó. Esses dois aqui somam 180, ó. São suplementares, ó, 111 e 69. Mesmo que eu mude a minha transversal de posição, 97 com 83 também dá 180. Mas por que vai acontecer isso? É por causa da consequência dos outros, né? De eu ter os outros ângulos lá do outro lado, que são iguais, ó. Aqui é 97, 97. É que eu falei, a gente vai ter somente dois tamanhos de ângulo. Então, você pode ficar olhando e ficar brincando com isso. São só dois tamanhos. E é isso que você tem que identificar na hora que você vê os exercícios. Identificou paralelas, você vai ter que se identificar os tamanhos dos ângulos. Pessoal, sobre essa questão, por isso que aqui, ó, eu marquei os ângulos azuis e os vermelhos. Os azuis são iguais entre si e os vermelhos são iguais entre si. Sempre assim. Sempre desse jeito. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, olha, se eu chegasse aqui e falasse assim, esse ângulo aqui mede 30 graus. Você fala assim, então pronto, já descobri todo mundo. Porque se aqui é 30 graus, aqui é 30, aqui é 30 e aqui é 30. E os azuis? Ó, a soma tem que dar 180, do azul com o vermelho. Então aqui é 150, 150, 150, 150. Sempre assim, professor? Sempre. Sempre assim. Nunca vai ser diferente. E a gente viu naquela simulação que a gente fez. Francisco, tá ok isso para você, Francisco? De boa, tranquilo. Beleza. Matilde. Professor, Oi, fala, quem ia perguntar? tem que dar 180 graus, tipo, ao todo? Tem que dar 180? Se você der a volta todinha, vai dar 360. Não, esse que você falou agora. Aqui, ó. Esses Paralelo. dois aqui, ó, sempre vai dar 180, ó. Tá vendo? Ó? Sempre dá 180. Aqui tem que dar 180. Por quê? Porque você tem uma reta aqui, ó. Então tem que dar 180, né? O ângulo de 180 é esse ângulo aberto, né? Esse aqui é o ângulo de 180. Então, se eu divido ele em dois pedaços, esse aqui é 30, aqui é 150. Sempre assim. Certo aí, Aline? Certo, eu vou anotar mesmo para não É perder isso. depois. Professor, você Fala, Helena. Você falou que os ângulos são alguma coisa entre si. São iguais entre si. Os São iguais vermelhos entre si. são iguais entre si e os azuis são iguais entre si. Ah, tá, entendi, beleza. Entendeu? Sempre assim, não importa. Por exemplo, vamos lá, vou apagar isso aqui que eu fiz agora. Se eu colocasse, por exemplo, aqui valendo 20 graus. Se eu coloco 20 graus, todos os vermelhos vão medir 20 graus. Sempre. E os azuis vão medir quanto, gente? Coloca aí no chat. 160. Quanto? 160. 160. Os azuis seriam 160. Não tem jeito, é sempre assim. Agora, o cuidado que vocês têm que ter é porque nem sempre as figuras vêm bonitinhas. Por exemplo, eu posso dar as paralelas assim, ó, nessa posição. Aí você tem que identificar. E às vezes eu faço isso, ó, um Z, ó. Ó. Aí a pessoa fala, cadê a transversal? A transversal está aqui, ó. E as paralelas? As paralelas estão aqui, ó. Né, ó. Então, às vezes, a figura ela vem. As minhas paralelas estão aqui, ó, em vermelho. E a transversal está em preto. Aí você fala assim, então esse ângulo aqui é igualzinho a esse? Sim.
E o outro lado? Aí, se eu prolongar aqui, ó, eu vou ter um ângulo aqui do outro lado, que também é igual a esse. Então, se aqui for 10, por exemplo, aqui vai ser 170. Então, eu tenho que ter cuidado com o desenho. O desenho vai vir de um jeito lá onde eu vou ver a transversal e a paralela. Porque a gente precisa interpretar, né? Exatamente. Aí você vai ter que interpretar a figura, você tem que enxergar isso. Né? Porque às vezes você fala assim, não está igualzinho aquilo que o professor... Não, eu desenhei um pedaço dele. Né? Então, inclusive, essa questão da letra Z, ela aparece muito. Tanto, não só aqui na matemática, na física. Às vezes você vai tentar entender um negócio lá na física, com os ângulos, é porque você não está enxergando a figura da matemática das paralelas com a transversal. E aparece muito. E aí você tem que olhar isso. E sempre vai ser assim. Só vai ter dois tipos, duas medidas que vão aparecer. Então, você vai ter 4 ângulos entre si iguais. No meu exemplo aqui anterior, 4 de 20 graus e 4 de 160 graus. Seria sempre assim. Você falou da questão Z. O desenho é assim, igual esse que eu desenhei aqui no cantinho. Tá. Uma letra Z, né? Parecendo uma letra Z. É isso que eu estou falando. Em vez do desenho ficar completo, faz só um pedacinho dele. Aí a pessoa acha que não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Entendi. Perfeito aí, gente? Tudo tranquilo, Matilde? Matilde? Beleza. Matheus? Pedro Vinícius disse que está tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Bom, eu falei para vocês que quando eu somo ângulos que somam 180 graus, são chamados, né? Ó, eu dei um nome para eles, né? A gente precisa saber disso também, de ângulo suplementares. O que é suplementar? Soma 180 graus. Então, por exemplo, 20 graus e 160 graus são suplementares. Certo? Então, ângulos que somam 180 graus são suplementares. Então, isso pode aparecer lá na frente, a gente vai reforçar isso também quando aparecer. Só que agora eu quero falar com vocês sobre outra coisa. Tá? Tudo ainda em termos de vocabulário que a gente está estudando aí da matemática. Tá? Então, vamos lá. E hoje eu acho que provavelmente a gente vai ficar muito por conta disso. A gente... Não, eu preciso dele. A gente tem aqui o seguinte. Eu desenhei um triângulo aqui, tá? Com os seus 3 ângulos. Esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo, por causa desse ângulo aqui que é maior que 180 graus. Desculpa, que 90 graus. Né? Ó. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, nesse triângulo, eu vou fazer uma paralela a esse lado aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tinha esse lado, aí nesse vértice aqui, eu fiz uma paralela. E ao fazer uma paralela, o que acontece? Observa que essa linha aqui, ó, eu tenho essa aqui, que é o lado do triângulo, paralela a essa que eu construí. Vou tirar aqui, ó. Eu construí essa. Ó. Essa que eu construí é paralela àquele lado de baixo do triângulo. Certo? Agora vamos olhar essa linha aqui, ó, esse lado do triângulo. Se eu olhar esse lado, esse aqui e esse aqui, eu tenho o Z que eu falei para vocês. Ó. Eu tenho paralela, paralela e transversal. Ó. Então, esse ângulo rosa é igual a esse ângulo rosa aqui. Ó. Por quê? Porque nós falamos que todas as vezes, né, ó, que você tem uma paralela cortada por uma transversal. Então, se eu corto, naquele meu exemplo lá, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó? É como se fosse isso aqui. Tá? Então, eu estou voltando aqui, ó. Paralela. Vou até botar igual tá ali, só para vocês verem. Ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá desse jeito lá, ó.
Né? Tá desse jeito lá. Certo? Tá desse jeito. Então, eu estou pegando esse pedacinho aqui, ó. Paralela com essa transversal aqui, ó. Só olhando esse pedaço aqui. Só o lado esquerdo aqui. Esquece o lado direito. Então, quando eu olho só o lado esquerdo, o que acontece? Ora, aquela tá história. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. E esse aqui é igual a esse, né, ó. Então, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Certo? Sempre isso, né, ó. Então, esse aqui é igual a esse aqui. Sim, ó. Óbvio, né? E é isso que está aqui desenhado, ó. É isso que está aqui desenhado, ó. Tá vendo? Exatamente isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então é igual. Agora esquece esse lado aqui, vamos pensar o lado direito. O que é o lado direito? É a mesma ideia. Então agora é diferente. Vou apagar isso aqui que eu fiz. Agora eu estou pensando assim, ó. Agora eu estou pensando só no lado direito. Então é isso que está aparecendo lá. Vendo? Ó? Só o lado direito. Mas é a mesma história. Se eu olhar só o lado direito, eu estou olhando a paralela e a transversal. E se eu olhar isso daí, eu vou ter que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Né? Ó? E é isso que está aqui. Olha lá, ó. Que é esse daqui verdinho. Ó. Então, quando eu tracei essa reta paralela a essa aqui de baixo, eu tenho esse ângulo igual a esse, e esse aqui é o rosinha. Então, o rosa está aqui e o verde está aqui. E o azul está aqui. Aí, olha que interessante. Se eu olhar esses três aqui, ó, o rosa, o azul e o verde, aqui é 180 graus. Né? Ó, tá dando para ver que é 180 graus. Ou seja, a soma do rosa com o azul com o verde dá 180 graus. Ora, acontece que, se eu tirar isso aqui, olha o rosa, o azul e o verde aqui, dentro do triângulo. Opa, o que eu acabei de demonstrar para vocês? Então, agora eu demonstrei mesmo. Eu demonstrei que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Eu demonstrei. Então, isso aqui é uma demonstração matemática fácil de se fazer no nível que vocês estão. Não é uma coisa... Eu não usei nada de muito extraordinário. E é interessante porque eu reforcei aquele conteúdo que a gente acabou de ver. Né, das paralelas. Só que aqui eu tenho duas transversais. Né, ó. Eu tive que pensar do lado esquerdo primeiro e depois do lado direito, separadamente. E aí eu demonstrei isso. Isso é uma demonstração. Tem outra. Ó. Posso fazer isso aqui também. Ó. Olha só, imagina aqui esse meu triângulo aí. Tá, ó. Imagina esse meu triângulo aí. Ó. Eu vou pegar e vou dividir esse triângulo ali em pedaços, de qualquer forma. Ó. Colori um pedaço vermelho, colori um pedaço verde e colori um pedaço azul. Tá vendo? É isso que eu fiz. Agora eu vou separar esses pedaços e juntar. Olha o que eu vou fazer. Ó. Ó. Estou pegando os pedaços e estou juntando. Olha lá. Na hora que eu juntei, olha o ângulo de 180 aqui. Tá vendo? Ó? Dá para ver que é 180. Né? Ó. A soma dá 180. Aqui dá um exemplo. Ó. Esses ângulos são até quebrados aqui. Poderia estar mexendo no triângulo aqui, ó, não importa. Ele está até com o subpedaço do grau aí, ó, o grau dividido em pedacinhos, mas não importa. O fato é que se eu somar os três, vai dar 180 graus. Então, isso aqui é visual. Aqui eu fiz uma demonstração matemática. Demonstração matemática pura mesmo, usando fundamento matemático. Aqui eu fiz uma coisa visual, gráfica, tridimensional, que eu podia fazer com uma criança. Corta para mim. Junta agora. Agora, mede esse ângulo aqui. Ah, professor, mediu 180 graus. Né? Bota o transferidor aqui e vê se não dá 180 graus.
Lembra, ó, do transferidor? O ângulo de 180 graus. Olha lá, ó, o ângulo de 180 graus, né? Ó. Eu tô danoso. Aí, 180, né? Ó, esse é o ângulo de 180 graus, ó, né? Que é o que aconteceu aqui, ó. Que é o que aconteceu aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Então, terminando o nosso tempo aí. Tudo isso é vocabulário que a gente precisa. Então, o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar isso aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai valer 180 graus. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai valer 180 graus. Então, por exemplo, imagine esse exercício aqui. Tá? Eu tenho um ângulo que mede o ângulo A 85,5 graus, o ângulo B mede 30 graus e eu quero saber o ângulo C. Ora, o que eu vou fazer aqui? Então, eu sei aqui que 85 mais 5, 85,5 mais 30 mais o ângulo C, isso tem que dar quanto? 180 graus. O ângulo C eu não sei quanto que é. Então, eu teria aqui 85 mais 30, né? Eu vou fazer minha continha normal, sem problema nenhum. 115. Então, vai ficar 115,5 mais C igual a 180. C igual a 180 menos 115,5. Então, eu descobri o C. Né? 5 para 10, 5. 5 para 9, 4. 7, 6. 64,5. Esse é o valor do ângulo C. Conta normal, conta numérica, né? E eu sei que a soma é 180 graus. Certo aí? Tranquilo, Matheus? Professor, vamos Diga, só com Helena. calma nessa soma. Oi? Vamos voltar só um pouquinho essa soma. Ó, eu sei que a soma dos três ângulos Sim, são 180. é 180 graus. 180. O ângulo A mede 85,5. Botei aqui. Normal. 85,5. O ângulo B mede 30. Botei 30. O ângulo C eu não sei quanto que é. Bom, aí eu vou somar 85 mais 30. 85,5 mais 30. Então, eu estou somando aqui. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 8, 9, 10, 11. 115,5. Certo? Então, aqui deu 115,5. Mais C igual a 180. Aí, eu passei o 115 para o segundo membro. Ficou 180 menos 115. E 180 menos 115,5 deu 64,5. Ok, Helena? Perfeito. É isso. E acabou o problema. Não tem nada mais do que isso daí. Certo, pessoal? Então, a gente chegou até aí. A gente está com o nosso tempo terminando. Tá? Veja que o caminho que nós estamos percorrendo para poder chegar lá naquele problema que a gente iniciou a aula. Até agora, a gente só falou um pouco de vocabulário. Então, muito pouco até então. Tá? É só um aquecimento. Então, eu vou parar por aqui, porque nós temos só 2 minutos, menos de 2 minutos, né? Não vai dar mais para a gente acrescentar mais nada. O que eu quero que vocês guardem dessa aula? A nomenclatura, isósceles, equilátero, escaleno, acutângulo, obtusângulo, retângulo, né? A questão das paralelas com a transversal, a questão da soma dos ângulos dá 180 graus. É isso que vocês precisam tirar de concreto dessa aula. O que foi dado aqui, eu vou disponibilizar o material até aqui, eu vou colocar lá na sala de aula, esse material até aqui, e na próxima semana, conforme não combinado, nós teremos 2 aulas de geometria, tá? A Ariel volta na outra semana, na semana seguinte. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então, vamos com calma,
Vai, não deixa acumular matéria. Se tiver pergunta, deixa lá na sala de aula, ou manda e-mail, que vocês acharem melhor. E nós vamos continuando. A ideia do e-mail facilita, né? Porque a gente já vê o e-mail ali, mas a sala de aula está lá disponível para tirar dúvida. Um abraço para vocês. Pessoal, Oi, diga, Helena. é porque você colocou alguns materiais também, se você puder colocar material também a respeito já desse matéria. Sim, aí eu coloco lá, tá? Obrigada. Então tá. Um abraço para vocês, bom final de semana, nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.